Olá, olá! Tá começando mais um Brasil com Z, seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu, dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. Eu sou o Bob, tô aqui mais uma vez e hoje eu tô com uma convidada especial, a Joana Bueno, que ficou um tempinho ausente aí, então bem-vinda de volta, Joana. Obrigada. É sempre bom tirar umas férias de vez em quando, né? Pois é, o pessoal sentiu falta de você, a gente aqui também sentiu. Teve umas doaçõezinhas, mas tudo bem. O Rafinha não tá jogando a Euro, não vou ser zoada hoje. Ah, não, a piada tava pronta na minha língua, você já tirou, então tá tudo certo. O irmão dele tá jogando a Euro, né? Então... Tá jogando bem até, né? Então hoje vamos falar de quê, Joana? Já que a gente já deu um spoiler do assunto. Vamos falar de Euro, vamos falar de bastante Euro, porque começou o mata-mata, que é a fase que a gente gosta. Começou bem o mata-mata, teve muito jogo bom, jogo de gol no último minuto, prorrogação, pênalti. E vamos falar um pouquinho de mercado, que finalmente está começando a aquecer esse mercado, né? A Euro vai chegando ao fim, aí, enfim, os times, as seleções que já estão eliminadas, tem uns nomes ali que já estão fechando. Vão focando no mercado, Exato. porque durante a competição eles fingem, pelo menos, né, que focam na competição. Joana, antes da gente entrar no assunto da Euro, eu queria fazer um parênteses, que é o seguinte, a gente sempre bate na tecla aqui, né, que a gente fala de futebol europeu, mas a gente tem um foco em comentar sobre os brasileiros que atuam na Europa. Inclusive, a gente vem, né, nas últimas semanas falando de Euro já, porque a temporada se encerrou, né, não tem nenhuma das ligas nacionais que está acontecendo, e a gente está falando dos brasileiros naturalizados. E aí sempre tem uma galera que vem lá nos comentários, né? Inclusive, a gente tá disponível no YouTube, né? Pra quem quer assistir a gente lá, com vídeo, ver nossas carinhas bonitas, mas também nas plataformas de streaming. Então, você não pode ir lá assistir, tá no trânsito, alguma coisa, a gente tá lá também nas plataformas de streaming. Sempre tem um comentário lá assim, mas Brasil com Z, por que é Brasil com Z? Tem uma galera que gosta do nosso nome. Explica por que é Brasil com Z, Joana, pra quem não entendeu ainda. Brasil com Z porque é o Brasil fora do Brasil, é o Brasil na Europa, e em inglês e em outras línguas também usam o Brasil com Z, né? Escrevem o Brasil com Z. Então, pra gente falar dos brasileiros fora do Brasil, a gente botou um Zzinho. Então tá explicado, aí a galera fica lá, mas Brasil com S, fala, gente, vocês não estão entendendo. Então, quando a gente fizer um podcast de Brasileirão, a gente faz um Brasil com S. Pronto, já tem um nome pronto aí. Mas vamos pra Euro então. Vamos falar de Euro. Os jogos rolaram aí, né, no último fim de semana, estenderam até a última terça-feira. Tivemos todos os jogos das oitavas, a gente tem 2 dias de intervalo, né, inclusive não tem jogo hoje, os jogos retornam amanhã. E amanhã é isso? Isso, na sexta-feira amanhã, às 13 horas do horário de Brasília. E é um momento bom, inclusive, com essa pausa, pra gente comentar mais ou menos o que foi, né, e focar já em quem tá chegando mais forte também pras quartas. Vamos lá. Dar uma passada geral pelos jogos e a gente comenta quem foi bem, quem foi mal, quem decepcionou e quem vem forte. Vamos lá. Vamos um por um. E a gente vai montando os confrontos também. Primeiro jogo foi no sábado, País de Gales e Dinamarca. Surpreendente esse resultado de 4-0 para a Dinamarca? Eu diria que o 4 talvez seja surpreendente, mas a vitória da Dinamarca não. Esperado. A Dinamarca, assim, é uma equipe que talvez seja a favorita das pessoas, ou dos brasileiros, né? Que não a gente criou um carinho agora. Criou né? um carinho maior por causa de todo o lance que aconteceu com o Eriksen. E esse tipo de coisa no futebol une muito o time, né? Ainda mais quando é um jogador muito querido pela equipe, é um cara que já tem muita experiência. Então, a gente viu que em algum momento, óbvio que eles estavam ainda abalados, né? Foram meio que obrigados a jogar logo depois, mas que pegaram um ritmo e fizeram o quê? 2 4-0 seguidos, né? Então, eu confesso que eu tô torcendo um pouquinho pela Dinamarca e achei que tem muito aspecto motivacional envolvido nesse 4-0. Eu até imaginei que, assim, ia ser uma coisa de extremos, né? Ou eles iam se abalar completamente igual aconteceu no primeiro jogo. Como foi no primeiro jogo. Que foi o que você mencionou. Ou então eles iam realmente, né, se envolver ali e virar aquele espírito de luta. Uma coisa legal, inclusive, porque a gente pensa nos países nórdicos, né? Dinamarca que, enfim... A gente não imagina um time aguerrido, o que não é por característica, um time brigador, não é uma coisa de Libertadores, igual a gente tá acostumado, mas é muito legal isso, de você perceber que realmente o espírito que tá levando esse time, não que não tenha bons valores, até mostrou isso no último jogo, né? Mas é o espírito mesmo de companheirismo ali, de abraçar todo o drama do Eriksen que tá levando esse time pra frente. E realmente, eu também comprei um pouco a torcida ali, acho que todo mundo simpatizou, né? Aquela imagem do Poulsen, quando ele faz o gol contra a Rússia e ele vai comemorar, e ele abre a boca e joga uma cerveja, eu achei que aquilo é o espírito que a Dinamarca encarnou agora pra essa reta final, assim. E faltou para algumas seleções, né? Faltou vibração, né? Faltou vibração para várias, inclusive algumas favoritas. Pois é.
Mas Aliás, eu achei justo também. Jogou melhor que Gales. Gales é muito sustentado só no Bale, né? Fez uma campanha excelente na última Euro, então todo mundo tinha uma expectativa para essa. Tem outros talentos também, além do Bale, mas acho que o time é muito montado em função dele. Então, quando ele não vai bem, o time dá uma desandada. e um Bale que já tá assim caminhando para o fim de carreira também, eu acho que... Bale que falta essa motivação. Exato, eu ia comentar isso. Acho que é um dos caras que assim, a gente não vê vibração, não vê. Tem aí mais um aninho de contrato com o Real, né? Ele volta agora de empréstimo. O Bale já até chegou a falar aí que quer encerrar a carreira aí em breve. Então, pelo jeito ele. A gente falou isso, toda semana a gente faz a mesma piada aqui, mas o Bale, pelo jeito, vai virar jogador de golfe e vai abandonar, vai trocar os gramados. Mas de repente, quem sabe ele tem um futuro no golfe também. Vai precisar. É que o golfe não é um esporte de tanta vibração, assim, né? Dá pra ele jogar mais calmo. Pois é, então aí temos um país de Gales que na próxima. Um país de Gales eliminado e uma Dinamarca que na próxima fase, nas quartas de final, enfrenta a República Tcheca. Surpresa. Essa mais surpresa ainda, né? Essa é bem surpresa. Você acompanhou esse jogo, eu sei que você tem um carinhozinho ali pela Holanda, não sei se eu posso dizer isso aqui, mas já revelei. Pode dizer, então tá vou dizer então, não vou mostrar, mas eu tenho inclusive uma tatuagem do Johan Cruyff, então o carinho justifica-se. E como foi então pra você, como parte torcedora inclusive, assistir essa derrota da Holanda, e você acha que a República Tcheca, assim, é um jogo talvez... com menos, que gera menos empolgação, né? República Tcheca e Dinamarca numas quartas. Mas como que você acha que chega a República Tcheca depois dessa vitória surpreendente? Foi o melhor jogo da República Tcheca no campeonato ainda, né? Não mostrou muito futebol na primeira fase, eu achei que passou meio que aos trancos e barrancos. Também não tinha do grupo mais difícil, mas jogou um futebol bem eficiente contra a Holanda. Mas eu ainda acho que a Dinamarca é mais time. Até não tanto pelo aspecto motivacional. Eu acho que o jogo da Dinamarca encaixa melhor. E acho que a República Tcheca, porque não era a favorita contra a Holanda, se preparou muito bem, anulou um pouco os atacantes do meio de campo da Holanda. Foi um jogo bem tático, né? Foi um jogo bem tático. A Holanda meio que não tinha muita opção. Você via eles meio... um pouco apáticos, né? Essa coisa da motivação que a gente vinha dizendo, mas meio sem opção de saída de bola. O Memphis estava mal, o Dumfries não fez gol, porque o lateral direito que vinha sendo artilheiro da Eurocopa, e eles ficaram um pouco meio perdidos. Tanto que no começo do jogo, a República Tcheca tem a maioria das chances de oportunidades de gol ali, você vê. No primeiro tempo, não dá pra dizer isso em termos de posse de bola e tal, mas a República Tcheca manda no jogo em termos de chance de gol, de finalizações, né? Sim, eu achei assim, eu gostei muito, na verdade, o Malen, que entrou como titular nesse jogo, depois de ter entrado titular no jogo que já estava classificado, era minha esperança para a Holanda, perdeu um gol à la Miller, pra gente dar um spoiler aqui, e acho que essa perdida desse gol desandou um pouco o time da Holanda. Foi pior um pouquinho. Foi. Né? Mas vale a... E o Malen é novinho, então a gente dá um desconto. Valendo. Primeira Euro dele, a gente dá um desconto. Mas achei que foi um jogo bem tático, mas foi mais um jogo decepcionante da Holanda do que um jogo empolgante da República Tcheca. Então, a Holanda achei... na verdade, fiquei triste, obviamente, mas fiquei um pouco feliz que o Frank de Boer saiu. Saiu, né? Logo depois, imediatamente, aí... Porque ele realmente, ele entrou assim, querendo mudar o time nas vésperas do campeonato. Holanda joga em 4-3-3. Diz um boato que tem no contrato com o treinador da Holanda que ele é obrigado a escalar três atacantes. Não existe confirmação desse boato. Que isso? Mas a Holanda sempre joga num 4-3-3. Então, 2 amistosos antes da Euro, ele resolveu jogar num 5-3-2, que ninguém nunca tinha visto antes. Funcionou, mas era... Na fase de grupos também... Mas era uma fase de grupos fácil, né? Um grupo fácil, exatamente. Então, tava empolgando, mas faltava ainda um pouquinho daquele, não sei, daquele mojo, sabe? Inclusive, eu acho que, talvez por ter feito uma fase de grupos relativamente boa, a Holanda decepciona até mais, né? Se a gente pega... tudo bem que a Alemanha, a gente vai falar lá na frente, a Alemanha eliminada, mas estava num grupo mais difícil. Só que a Holanda não, a gente apostou muito depois da fase de grupos em Itália, em Holanda, porque vence e convence, e depois... E a combinação de jogos da última rodada da fase de grupos fez com que a Holanda pegasse a República Tcheca, mas poderia ter pego Alemanha, Portugal. Então eu tava comemorando. Já era um adversário mais fácil, exato. Caiu. E aliás, destaque, até mudando um pouco de assunto,
Para dar uma moral também para a República Tcheca, eu destaque o Schick, né? Que, em números pelo menos, né? Ele assume aí a vice-artilharia com 4 gols. O artilheiro segue sendo o Cristiano golaço, que foi aquele primeiro do meio de campo, né? Então, 2 gols, né? Ele fez naquele jogo. Então, assim, um certo destaque para ele. Com certeza. E um dos jogadores que tá vivo aí, porque o Cristiano Ronaldo tem um gol a mais que ele, fez 5, mas veremos em breve que caiu fora, papai Cris. E nesse confronto, Bob, o que você acha? De Dinamarca e República Tcheca, tem favorito? Cara, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. E a minha torcida, pelo menos, vai ficar pela Dinamarca, acho que por conta disso que a gente comentou, né? Mas a República Tcheca surpreendeu, inclusive na fase de grupos. Eu acho que fez uma fase de grupos boa, talvez muita gente não esperasse. Então não vou cravar nenhum dos dois saindo como vencedor, mas digo que a minha torcida fica com a Dinamarca. E torço também pro Schick fazer mais um golzinho ali, quem sabe, né? Faz mais um, encosta ali, empata com o Cristiano Ronaldo. Seria legal ter um artilheiro diferente, né? Fora né? Dessas grandes seleções, desses grandes astros. A gente tava apostando aí, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Mbappé, né? Enfim, talvez um Schick aí. Pois é. E aí a gente passa, então, eu vou fazer o seguinte, a gente passa pro próximo confronto, já vou dar de cara que o próximo confronto também vai ser na sexta-feira, amanhã, às 16 horas, horário de Brasília, Bélgica e Itália, jogaço, e aí a gente faz um pouco da análise de como foi cada um dos jogos, né, tanto de Itália quanto de Bélgica. E aí eu vou, dessa vez, assumir aqui, não vou... Tá parecendo que eu tô entrevistando a Joana hoje. Joana, tô tirando o meu da reta, né? Então eu vou assumir a frente aqui para falar de Bélgica e Portugal. Golaço também. Que foi um dos jogos mais esperados dessas oitavas, né? E que também não acho que empolgou tanto. Não. Dentro de campo não foi tão emocionante assim. Eu, inclusive, esperava muito da seleção de Portugal na Euro como um todo, não só nesse jogo. Coloquei até Portugal como uma das favoritas ali. Tem um timaço, né? Tem um timaço. Eu acho que essa é a melhor seleção de Portugal da história. Muito se falou disso. Nos anos 60 tinha Eusébio e tinha bons jogadores, mas não só pelo Cristiano Ronaldo, pelo Rubem Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Tem várias peças, né? Tinha troca, né? Acho que a gente sempre viu uma seleção portuguesa que a tônica sempre foi, é Cristiano Ronaldo e mais 10 ali que nem sempre vão ajudar ele. Dessa vez que troca, o Bruno Fernandes foi pro banco, né? E o Renato Sanches, que ocupou o lugar dele, jogou muito bem. Mas decepciona, na minha opinião. Tudo bem que um grupo difícil, né? Portugal estava no grupo de França e Alemanha. Aliás, uma curiosidade que as 3 do grupo da morte já eliminadas, né? Mas a Bélgica, mais uma vez ali, cumpre com o papel dela. Um joguinho... O Hazard faz um golaço, que não é o Eden Hazard. Que é o Hazard que joga bola, né? Porque o outro fica no departamento médico. O outro meio que desistiu, né? Tá na onda do Bale aí. Mas achei um jogo xoxo. Achei que, de certa forma, a Bélgica mereceu, porque Portugal não teve volume de jogo igual a gente esperou. Muito criticado também o Fernando Santos, né? Eu achei o pior de Portugal, eu achei o técnico. Eu também. Porque com essa geração, com esses jogadores, eu até achei certa a escolha dele de colocar o Bruno Fernandes no banco, porque realmente ele não jogou bem. Tava rendendo. Muito provavelmente cansado de uma temporada onde ele jogou extremamente bem no Manchester United. Mas, pra mim, nada justifica o Nelson Semedo ser titular depois de tomar 4 gols em cima dele contra a Alemanha. E uma seleção de Portugal que perdia muito o meio campo, né? Fernando Santos foi muito criticado porque estava escalando o William Carvalho e o Danilo juntos, né? O pessoal, 2 volantes ali, meio cabeça de bagre. E eu acho que faltou isso para Portugal, ganhar o meio campo. Em momento nenhum teve superioridade, domínio no meio campo. E isso, querendo ou não, é um trabalho tático, um trabalho que tá nas mãos do treinador ali. Então, e o Roberto Martínez, por outro lado, é um excelente técnico. A gente viu, por exemplo, na Copa do Mundo contra o Brasil, ele era o Brasil, então ele provavelmente estudou bastante o time de Portugal e realmente, na questão de meio de campo nesse jogo, a Bélgica foi bem superior. Mesmo com o De Bruyne que tá ali aos trancos e barrancos, né? Não tá 100%, né? Um Hazard, um Eden Hazard, que não tá também, não diria nem 20%. E realmente, foi um pouco decepcionante o jogo de Portugal. A Bélgica também, não vou dizer que foi decepcionante, porque ganhou, mas acho que vai ter que melhorar um pouquinho o jogo para jogar contra a Itália, né? Então, aí eu volto pro lado entrevista do nosso episódio de hoje para te perguntar, você acha
que a Bélgica vai longe? Assim, pelo que jogou até agora, pelo próximo jogo, né? Enfrenta a Itália aí, talvez o jogo mais difícil aí dessas quartas. A ótima geração belga fica pelo caminho, vai longe. Eu não vou apostar num favorito entre Bélgica e Itália, porque... Faz bem. Eu acho que a seleção italiana está empolgando muito, a mídia está falando muito, mas eu não vejo eles jogarem tão bem. Mas sendo Itália, é eficiente. A Itália sempre é eficiente. Quer dizer, não foi na última Copa porque não conseguiu classificar. Não chegou lá. Não foi nas últimas eliminatórias, vamos dizer assim. Mas a Itália tem um histórico de futebol eficiente. Tem um bom técnico também, então eu prefiro não me arriscar nesse palpite, mas eu acho que a Bélgica tem sim condições de ir até uma final. Eu sou muito fã do Lukaku, joga muita bola, é um cara que pode decidir a qualquer momento e de repente a bola chega no pé dele e, cara, ele me lembra muito Adriano Imperador. É engraçado. Em termos de porte físico, ali. Característica de jogo. Força física, né? De dominar a bola contra o zagueiro e conseguir manter a posse da bola, chute certeiro. Os dois canhotos também. Exatamente. Era muito fã do futebol do Imperador e adoro o Lukaku, além de ser um cara, bom, não conheço pessoalmente, né? Infelizmente, mas parece ser um cara excepcional. Então, tá aí. Com o Lukaku, mesmo o De Bruyne jogando meio baleado, outros jogadores também são muito bons, né? Esqueci o nome do lateral direito agora. Meunier. O Meunier, na verdade, não é o meu principal, não é o meu lateral direito predileto, mas vem fazendo uma boa Euro também. Muito consistente, né? Forte, alto também. O Courtois não tem nem o que falar de Courtois, então eu acho que a Bélgica tem sim condições. E já está mais madura, né? A gente fala muito que a Bélgica, na última Copa, assim, mas não tem tradição, não tem camisa. Pô, então de repente já está um pouco mais madura, é mais ou menos o mesmo time, talvez... É uma ótima geração que já é uma geração mais experiente. Inclusive, a gente comentou isso aqui semana passada também, que talvez seja uma das últimas chances aí dessa geração belga. Tem mais uma Copa do Mundo pela frente, né? Provavelmente vai ser a mesma base ali para a próxima Copa. Mas é aquela geração que alguns anos atrás surgiu e todo mundo criou muita expectativa no momento de maturidade, né? Então... Itália e Áustria, você assistiu, Bob? Cara, eu achei que foi o primeiro jogo que a Itália não conseguiu traduzir o domínio... Achei não, né? Realmente foi o que aconteceu. A Itália não conseguiu traduzir o domínio em gols, pelo menos no tempo normal. Eu tinha gostado muito, na verdade, do futebol da Itália na fase de grupos. Eu acho que tinha um domínio, ao contrário do que a gente falou sobre Portugal, né? Acho que tinha um domínio do meio campo. Eu acho que a gente viu isso no jogo contra a Suíça, por exemplo. Alguns jogadores se saindo muito bem, né? Muito o Locatelli fazendo uma Euro muito boa. A Itália que tem um time... O Locatelli, aliás, a gente vai falar dele lá na frente quando a gente for falar de mercado. Eu acho que os jovens valores da Itália, eles conseguiram responder. Eles corresponderam em campo. E eu vi a Itália povoando ali, a intermediária, um time ofensivo, né? Mas não conseguiu traduzir isso em gols contra a Áustria. Até teve mais chances durante o jogo, mas um 0x0 arrastado ali. E aí, de repente, na prorrogação... Foi outro jogo, né? Foi outro jogo. Aí, realmente, a Itália domina, faz um gol, faz outro gol. Aí, acho que a Áustria também já tinha se dado por vencida. Pode ser, né? Aguentou o jogo inteiro, né? Vai correndo atrás também, né? Então, quando você não tem a posse de bola e você corre atrás, você corre muito mais que o adversário. Como diriam os boleiros, né? A bola que corre... E quem cansa é quem corre atrás dela. Exatamente. Né? Então, acho que foi meio que o que aconteceu com a seleção austríaca. É o que você falou, eu não vejo favorito entre Bélgica e Itália, mas se eu tivesse que apostar, não tivesse outra alternativa, eu iria com a Itália. Eu iria com a Itália porque eu acho que empolgou mais, mesmo achando que individualmente talvez a Bélgica tenha jogadores mais decisivos, que eu acho que é o caso do Lukaku. Immobile, por exemplo. Entre Immobile e Lukaku, cara, eu vou de Lukaku. Apesar do Immobile estar jogando muito, né? Quase fez um golaço, aliás. O Immobile pega uma bola de fora da área ali, que ele acerta na forquilha. Você sabe que nos meus prognósticos, você bota lá o primeiro marcador, eu botava o Immobile todo jogo, gente. Eu errei todos eles. Eu boto o Immobile e o Lukaku. O Lukaku eu acertei alguns. E o Immobile quase, né? Dessa vez, de novo, quase, né? Ficou na trave ali. Talvez esteja na hora de você mudar. Não vou te dar nenhuma sugestão, não, mas... Faz o seguinte, nesse jogo, porque é o primeiro marcador da partida, né? É o primeiro marcador da partida. Então, nesse jogo, você põe o Lukaku. Eu vou de Lukaku. Aí, e eu vou de Itália, então o Lukaku abre o placar e a Itália vira. Mais um 2x1, Itália classificada. Esse é um prognóstico bem específico. Porque eu gosto de fazer isso. Aí vem semana que vem aqui a galera
Aí sai 4-2 pro outro, todo mundo te zoa nos comentários. Cara, esses dias eu não sei o que eu falei, que a Alemanha ia passar fácil da Inglaterra. E aí começaram a me chamar lá, falando que eu tinha prometido fazer dancinha se a Inglaterra passasse. Eu nem lembrava. Gente, eu não me lembro de ter visto você falando de dancinha. Eu não falei isso não, cara. Eu acho que inventaram isso aí. Se alguém achar o momento em que eu falei isso e provar... Manda pra gente. Aí eu faço dancinha. Mas eu acho que eu não falei isso não. Mas vai ser um dos melhores confrontos. Eu acho talvez o confronto mais esperado das quartas, né? Porque algumas favoritas pularam fora mais cedo, então dos times mais de tradição e com mais talentos em campo, dos dois times, eu acho que Bélgica e Itália nas quartas é o confronto talvez de mais chamativo. Vamos ver. Amanhã às 4 horas, fique ligado. E passamos pro outro lado da chave, né? Passamos pro lado da chave onde onde os jogos foram decididos naqueles gols de último minuto, prorrogação, aliás, muito gol. Cara, a gente teve na terça-feira, se eu não me engano. Segunda-feira. Um dia sensacional, né, de jogos de Euro. Foi, assim, o melhor dia de futebol, talvez, do ano de 2021. Em se classificando o dia de futebol... Talvez tenha sido. Em termos de emoção e de até qualidade técnica mesmo, né? Nos dois jogos. Talvez mais no jogo da França. Foi o dia, inclusive, com mais gols na história da Euro. Dia de situações inusitadas, como, por exemplo, Morata fazendo gol. Morata fazendo gol, né? Então, Você quer começar com qual jogo? Você vai de... Vamos com Croácia e Espanha, já que a gente já tá falando de Morata. Ele se redimiu. Mas ainda tá deixando a desejar, não? A gente sempre pega no pé do Morata aqui. Pelo menos ele deixou o dele ali. Eu tinha apostado na Croácia pra esse jogo, porque eu acho que... Eu também. Porque a Espanha na primeira fase, eu achei... Né? Assim, goleou a Eslováquia, eu acho, no último jogo. Mas assim, aquele futebol de 250 passes pra... Cada jogador dá 250 passes pro lado e não faz nada. Os primeiros 2 jogos foi isso. Então... Eu tava achando que depois, obviamente, né, passou pela Eslováquia, se classificou, eu falei, talvez a Espanha vai, achando que a Croácia já é um pouco cachorro morto e tal, vai tirar o pé do acelerador. Não foi o que aconteceu. Na verdade, foi um pouco, né, porque tirou e botou. Foi um jogo de momentos, né, foi um jogo que, assim, a Croácia abre o placar, daí a Espanha vira em determinado momento, ninguém dava mais nada pra Croácia, que vai lá em 10 minutos, no último lance praticamente, empata o jogo. Então assim, foi muito um jogo de blocos, né? Foi. E eu acho que... É aquele jogo que a gente chama de pelada, né? Eu não queria falar isso, assim. Aquela pelada que tudo é gol, chutou pro gol e entrou, né? Aliás, eu até na segunda-feira, uma coisa que aconteceu comigo pessoalmente foi, eu perdi uma parte dos 2 jogos, tanto do jogo da Croácia e da Espanha que foi antes, quanto do jogo da França que foi depois, porque eu fui jogar bola. Colocaram aqui um campeonatinho que a gente joga aqui na firma, colocaram o jogo no meio dos 2 jogos da Euro, daí fui lá, né? Quem faz essa tabela, gente? Sacanagem, cara. Inclusive o jogo ficou 5-3 também, perdemos. E aí fiquei, chateado que eu perdi um pedaço, mas foi mais ou menos parecido, foi meio pelado ali, né? Um gol aqui, um ali. Vou assistir esse jogo pra ver se foi melhor do que... O nosso? Foi emocionante também, a gente jogou bem. Acho que a gente jogou melhor que a Croácia, para ser sincero. Foi um 5-3 para a Espanha e um 5-3 para o nosso adversário. Mas a gente podia ter saído com a vitória. Aliás, a Croácia podia também, né? Então, vou aliviar para a Croácia. Mas esse talvez tenha sido... Bom, tem a Copa... Essa Euro, né? A Copa do Mundo é no ano seguinte, né? É meio esquisito isso, porque muitas vezes você tem 2 anos, né? Então, muita coisa acontece nesses 2 anos. Mas talvez tenha sido o último lampejo dessa geração da Croácia, né? Perisic, Modric, são os caras que já estão um pouco se encaminhando para aposentadoria. Ainda jogam muita bola, mas já estão se encaminhando para uma aposentadoria. Eu acho que é parecido com o que eu falei aqui da Bélgica, mas... A Croácia tá uns 2, 3 aninhos na frente ainda, né? A Bélgica ainda vai talvez até uma próxima Copa, vai uns 4 anos. A Croácia é o que você falou, acho que fora da Euro agora, talvez na Copa do ano que vem, e aí, enfim, vai precisar de renovar. O que não é tão comum, né? Acho que são seleções com menos tradição e que, assim, foi uma geração boa da Croácia, mas que a gente não vê novos valores tão... Quando a Croácia chegou na final da Copa do Mundo, a gente comentava que era muito surpreendente, porque é um país de 3 milhões de habitantes. Então, para você conseguir ter essa coincidência de fazer uma geração muito boa, não acontece sempre, né? Não é uma coisa que vai acontecer com regularidade, né? E eu acho que a Espanha...
apesar de ter tido uma fase de grupos truculenta, chega com boas chances de passar. Acaba chegando com boas chances. Nos 2 últimos jogos surpreende, entre aspas, aí, porque inclusive é a primeira seleção a fazer 5 gols seguidos em 2 jogos de Euro, pelo que eu vi. Se não me engano, é esse dado. E chega pra jogar com uma Suíça que vem motivada, com moral, depois de eliminar a campeã mundial. Com moral. Eu acho que a Suíça ganha nisso, né? Chega com muita moral. Num jogo, assim, que... Esse foi o melhor jogo da Euro, né, Gil? Foi o melhor jogo. Esse eu acho que não... Foi o melhor jogo. E a gente falava de motivação. Não faltou pra Suíça motivação. Aliás, sobrou. Podia ter dado, inclusive, um pouquinho pra França, porque ainda ia ter vencido o jogo. A França não ganhou por isso, eu acho. Porque eu acho que quando... Aliás, curioso, porque o jogo é um pouco espelho do outro, né? A Suíça abre o placar, a França vira... E aí, de repente, um 3x3 também ali nos últimos 10 minutos, então bem parecido. Muito. O roteiro é igual ali, o roteirista esqueceu de mudar ali a chavinha. Mas faltou um pouco, porque a França foi criticada, inclusive, por isso. Porque, cara, você vira 3x1, não dá pra tomar um empate de novo, né? Não dá. Em 10 minutos. Tomou um empate em 10 minutos. Eu tava, inclusive, falando no telefone, e aí, assim, teve o terceiro gol da França, e aí viraram pra mim e falaram assim, bom, agora eu vou dormir, né? Porque, assim, acabou o jogo. Falei, não, eu vou ver os últimos 10 minutos, depois eu vou. Bom, primeiro que eu vi os últimos 10 minutos, e depois eu vi a prorrogação, depois eu vi os pênaltis e não tinha nem como dormir depois, porque era tanta excitação. Cara, e esse jogo teve muitos elementos, assim, A gente podia fazer um episódio só desse jogo, porque foi uma coisa sensacional. Eu tava até olhando o relógio aqui pra ver quanto tempo a gente ainda tem, porque assim, primeiro, um Benzema jogando muita bola. Um Pogba, que eu acho que é aí o principal destaque da França na Euro. Gente, sensacional. Esse é o Pogba que o Manchester United quis contratar e, não sei, contratou um gênio. Porque... Mas só joga assim na França, cara. Gente, é impressionante. A bola que ele joga com a camisa da França, ele fez o mesmo na Copa do Mundo, nessa Euro. Assim, e ele sabe disso, né? Porque ele fez aquele gol não, e depois... Mala, né? Mala, pô, ele faz o gol, cruza o braço ali. E pênalti. Quando ele bateu aquele pênalti, depois assim, saiu assim, meio tipo, pô, fiz o que eu fiz, bateu super bem. Eu gosto dessa marra dele, sabia? Adoro. Na hora que ele fez o gol, eu tava em casa, minha namorada do lado, falei, olha lá a comemoração. E aí eu imitando, assim, cara, eu acho ele um jogadoraço. Eu achava, assim, quando ele jogava no Manchester United com o Mourinho, um absurdo o Mourinho deixar ele no banco. Ainda mais com o time do United, com assim, aquele meio de campo horroroso. Uhum. E agora vem recuperando um pouco no United do bom futebol, mas assim, agora a gente não tem comparação, né? Não tem comparação. Esse é o Pogba. Aliás, lá na frente, já vou dar mais um spoiler, a gente vai escolher, a gente sempre faz isso aqui no Brasil com Z, os melhores e piores, né? Como a gente não tem tantos brasileiros assim, a gente vai falar dos europeus dessa vez. Eu até daria pro Pogba, cara, já vou aproveitar que a gente tá no assunto Pogba, porque ele merecia muito pela Euro que ele fez, pelo jogo, pelo gol. E até o próprio jogo, a França deu mole, mas ele jogou muito bem. E o destaque da Suíça, talvez, o goleiro, né? O Sommer, que faz uma defesa bonita, uma ponte ali no finalzinho do jogo, e aí depois pega o pênalti. Também bonito, né? Um pênalti não tão bem batido assim, mas ele sai muito bem, até ficou a dúvida, né? Talvez ele tivesse se adiantado. E aí no replay você vê que ele mantém o pé em cima da linha até o último momento, ele ganha espaço na hora que ele se adianta ali, entre aspas. Faz uma defesa muito bonita. A Suíça eu acho um pouco uma surpresa nessa Euro, porque eu não gosto do futebol da Suíça em geral. Eu sempre falo assim, o ferrolho suíço, só joga na retranca, ganha de 1-0 com gol de escanteio, meio Atlético de Madrid. E eu não gosto desse tipo de futebol, então eu nunca aposto na Suíça. Mas assim, me surpreendeu muito, achei que eles jogaram muito bem. Não tem grandes jogadores, né? Mas, assim, talentos individuais. Até teve, por exemplo, o Xhaka jogou muito bem. Acho até que talvez tenha sido eleito o melhor do jogo. Mas, assim, vem sendo muito elogiado. Mas achei que jogou em conjunto. Foi um conjunto muito bom. E corajoso o time da Suíça. Isso que eu achei legal, assim. Porque, cara, depois que você tomou 3-1 ali, tudo bem, não tinha muito o que perder, né? Tinha que ir pra cima. Mas eu achei que o time foi corajoso, sabe? Até na prorrogação... Tudo bem que eu percebi o time da Suíça muito cansado na prorrogação, não tem as mesmas trocas que a França tem, né? A França continua trocando ali e mantém, de certa forma, um padrão técnico. Porque, individualmente, o melhor elenco é disparado da França. Cara, e vai ser pelos próximos 5, 6 anos, porque são todos muito jovens. Não todos, né? Benzema e Griezmann não, mas uma assim... turminha jovem ali que segura a onda. Mas, realmente, a Suíça foi mais time. A gente podia falar muito desse jogo ainda, mas...
ficam aí os highlights, né? Uma grande partida do Xhaka, grande partida do Sommer, apesar dos 3 gols sofridos aí. E entre Suíça e Espanha? Vou de Espanha. Eu vou na tradição, vou de Espanha. A Espanha que veio aí meio aos trancos e barrancos, mas acho que a Suíça não vai aprontar 2 vezes, não. Pois é, eu não apostei muito na Espanha nessa Euro. Achei que, pelo menos pela fase de grupos, até pelo futebol que já vinha jogando antes, bem modorrento, mas Espanha é Espanha, né? E bem ou mal, também tem jogadores melhores e, bom, eu vou de Espanha também. Inclusive, tem o Thiago, né? A gente até sempre faz a promessa de falar dos brasileiros, passamos aqui, passamos pela Itália e pulamos os brasileiros naturalizados que jogam pela Itália, inclusive a seleção que mais tinha brasileiros. Que uma vez, inclusive, jogou com os 3 no mesmo time. No último jogo, né? Eles jogaram com um time misto ali. Mas Espanha de Thiago que fez uma temporada abaixo do que a gente está acostumado a ver ele jogar. E também não está empolgando muito, né? Inclusive revezando ali com o Busquets, né? Que não é o Thiago que a gente gosta, né? Não é o que a gente queria ver, não, né? Mas quem sabe, de repente, contra a Suíça, essa fase final desencanta. Vamos torcer. E aí falta um confronto. Confronto entre Ucrânia e Inglaterra. Eu tenho que confessar que eu estava apostando em Suécia e Alemanha nesse confronto. Não, eu fui de Ucrânia, né? Eu fui de Ucrânia, mas eu fui de Alemanha também, até falaram que eu ia fazer dancinha lá. A gente vai falar do jogo que era mais esperado primeiro. A gente assistiu junto, inclusive, esse jogo e foi meio xoxo também. Foi meio ruinzinho, né? Você vê, assim, uma Inglaterra e Alemanha, um clássico do futebol mundial, que já decidiu Copa do Mundo, com a melhor geração inglesa, sei lá, dos últimos, não sei, 50 anos, talvez. Muita expectativa. Muita expectativa. A Alemanha é um pouco em decadência, mas ainda com grandes jogadores. E, assim, das oitavas, era sem dúvida o confronto mais pesado. E aí, o primeiro tempo... Muito estudado, né? Um jogo... A gente só não dormiu porque a gente estava num evento. Cara, senão... eu confesso que, assim, nem sou esse tipo de pessoa, mas eu me rendi pro celular ali. Teve horas que eu tava meio no WhatsApp ali, porque... O segundo tempo deu uma melhoradinha, eu achei. Mas, assim, também não achei que a Inglaterra fez um grande jogo, merecia... O Sterling vem meio carregando a Inglaterra nas costas, né? O que pra mim é até surpreendente, assim. Porque não fez uma temporada muito boa no City. Eu acho o Sterling um bom jogador, eu acho que ele tem bons valores, mas eu não acho que ele é um cara que vai ser esse tipo de líder técnico em campo, sabe? Eu não acho que ele é o cara que vai carregar. E, de certa forma, até que ele vem fazendo isso, né, na Euro. Fez 3 gols já, tá brigando. E o Harry Kane extremamente decepcionante nessa Euro, mas que fez um gol meio caindo de cabeça, assim. Primeiro gol dele, finalmente. No primeiro tempo ali, se não me engano, ele até tem uma chance no finalzinho, né, que uma bola que sobra ali, um bate-rebate, a bola sobra pra ele, ele domina, deixa escapar. Mas o lance mais importante desse jogo... Foi o highlight, né, do jogo. O highlight do jogo foi aquele gol perdido do Miller, né? Não pode, né, Joana? Não pode. Um jogador com a história do Miller, um dos maiores artilheiros de Copa do Mundo, com já nem sei quanto, 30 e alguma coisa, com a experiência dele, campeão do mundo, hipercampeão pelo Bayern de Munique, que veio de uma temporada muito boa, voltou para a seleção alemã, porque tinha sido, né, banido pelo Joachim Löw. Para se consagrar. Para se consagrar, e assim, contra o maior rival, o segundo maior rival, vamos dizer assim. E perder aquele gol num momento decisivo, eu acho que foi a gota d'água para a Alemanha se afundar. Eu acho que foi um balde de água fria tão grande ali que a Alemanha não ia nem ter força para depois daquele lance tentar de novo, chegar, empatar, enfim. E uma coisa que o Miller, ele é conhecido justamente porque é um cara que é um cara frio, né? Na frente do gol ali, ele não acho que ele tremeu também, não acho que tenha sido isso. Eu até tentei argumentar no dia lá, né? A gente tava... Falei, pô, cara, mas eu achei que ele até... Não é que ele fez certo, não dá pra falar que ele fez certo, mas ele tirou do goleiro ali. Só que não tem justificativa, né, João? Não pode errar, cara. Um cara com essa experiência, como a gente vinha dizendo no início do episódio, o Malen, tudo bem, a primeira Euro dele, o cara tem 20 anos de idade. Que foi um gol até menos perdido, mas o Miller não tem justificativa. Aliás, tem um vídeo circulando aí pela internet da torcida alemã num Biergarten aqui na Alemanha. No momento, uma câmera filmando só a torcida, né? No momento em que o Miller perde o gol. Não sei se você chegou a ver. Não, Posso não vi compartilhar ainda. Depois. E, cara,
Putz, de dar dó, assim, porque a galera já tava comemorando, né? Aquela euforia, e aí ele vem, ele recebe ali a bola na frente, e aí ele erra o gol, todo mundo... Ai, nossa, Então, essa decepção realmente. A gente já viveu isso, né? Com o Renato bastante. Augusto ali, aquela imagem que não sai da minha mente. Todo dia antes de dormir. Mas, inclusive, fica o destaque negativo aí pro Miller. E o Joachim Löw, sua última partida com a Alemanha, né? Agora, depois de 15 anos. 15 anos. Que ganhou uma Copa do Mundo, muito bem ganha, aliás. Né? Graças a Deus, obrigada por ter ganho essa Copa do Mundo em cima da Argentina no nosso Maracanã. Salvou ali, né? Fez uma renovação, acho que cumpriu o papel dele. Acho até que podia já ter saído depois da Copa. Mas agora a gente tem um Hansi Flick que era assistente dele, inclusive, quando ganhou a Copa do Mundo no Brasil e que também mega campeão com o Bayern de Munique, né? Então, acho que dá pra gente esperar uma renovação dessa Alemanha, né? Precisa, né? Precisa. Eu acho que é uma seleção... Eu acho que o futebol alemão, ele vem de muitas glórias recentes, né? Os próprios clubes, né? Óbvio, destaque o Bayern de Munique sempre. Mas é muito difícil se manter no topo. Então, acho que é importante essa renovação, porque precisa de gente com... Aquilo que a gente comentou lá no começo, precisa de gente com motivação, né? Precisa de gente com vibração ali. Então vai ser importante essa renovação. E tem bons jogadores jovens que, inclusive, jogaram na Euro, às vezes entraram no fim e tal, mas Gnabry, Musiala. Dá pra... Tem uma safra boa aí pra ele trabalhar. Então tá, então vamos pro adversário pra gente fechar aí, já rolou, o papo fluiu, né? O papo fluiu falando de oitavas. Pois é. E aí pra gente fechar o adversário da Inglaterra nas quartas, a gente passa pro último jogo entre Ucrânia e Suécia. Esse jogo ficou por último, tinha muita gente que não tava... As pessoas nem ligavam mais, né? Tava meio... Mas foi um jogo bom, cara. Foi um jogo bom. Eu, por algum motivo, eu assisti esse jogo. E eu achei um bom jogo, um jogo movimentado, bola na trave dos dois lados. Golzinho no fim, né? Golzinho no fim, meio na raça ali. A Suécia tava com um a menos, né, no momento, porque a Ucrânia faz o primeiro gol, não vou dizer que joga melhor, mas faz o primeiro gol. A Suécia empata numa partidaça, inclusive, do camisa 10 da Suécia. Forsberg. Isso. Que é do Leipzig. Ele joga muito bem. Que não jogou no Leipzig nessa temporada, metade do que jogou nessa Eurocopa. Cara, ele jogou muito. Inclusive, nesse jogo, assim, eu acho que ele foi o melhor do jogo. Foi. Mesmo o Zinchenko também muito bem, fez um gol, deu uma assistência. Mas o Forsberg muito bem. Eu achei também. Chutando, faz o gol de fora da área, depois 2 bolas na trave, 2 lances muito bonitos. Mas foi um jogo bom, movimentado, assim. De duas seleções que não tem essa característica ofensiva, né? Talvez até por isso o jogo em alguns momentos tenha ficado aberto. Eu acho que aquele jogo podia dar qualquer um ali, sabe? Podia, foi bem equilibrado. Eram times mais ou menos do mesmo nível técnico, que tiveram uma primeira fase, uma fase de grupos meio parecidas. E é isso, né? Ninguém estava muito afim, porque estava todo mundo esperando que fosse ser seleções de mais peso ali. Mas foi um bom jogo. A expulsão acho que acaba sendo decisiva lá pro final do jogo. Bem feia, aliás, né? Uma entrada de solo ali. Mas, enfim, um bom jogo. Eu gostaria de destacar o camisa 10, Forsberg, e o Zinchenko do outro lado. O Zinchenko eu achei legal porque ele tinha falhado no último jogo, se não me engano. Então ele tinha sido meio que considerado assim, o vilão do jogo. Se via ele dando gritos, assim. Teve um viés de redenção, né? Então achei legal ele fazer um gol e dar uma assistência. Foi um bom jogo dele também. Mas contra a Inglaterra, mesmo eu achando que a Inglaterra ainda não empolgou, eu acho a Inglaterra franca favorita. Esse eu acho que é o confronto que tem uma disparidade maior, né? Acho que aí não tem como. Essa Euro, ela tá sendo um prato cheio para aqueles, no caso eu, que vem aqui e fala, não, esse aí vai ganhar fácil. Eu sou cheio de fazer isso aqui. E, enfim, a gente tem uma Suíça eliminando a França, Portugal, que eu falei que ia ganhar a Euro caindo logo cedo. Nos prognósticos que a gente está fazendo no bolão da empresa, a gente está fazendo os prognósticos, eu fiz, assim, sei lá, 5 pontos nessa fase de oitavas. Porque cara... tudo que eu apostei deu errado. Só o Alejandro, tem um Alejandro, cara, que isso, o cara é impressionante, gente, pelo amor de Deus. Se alguém aí conhece o Alejandro, dá uma conversada com ele. E pergunta qual que é o segredo. Alejandro já levou o bolão. Não tem como, cara. O cara disparou. Mas eu acho que essa aí a Inglaterra leva fácil. Ucrânia de Marlos, só a gente lembrando aqui que o Marlos não jogou também no último jogo. Quem sabe ele entra contra a Inglaterra e faz uma última aparição. Marlos que fez uma temporada muito boa pelo Shakhtar, né? Então...
Mas não tem tido muitas oportunidades. Não. Ele jogou, acho que um jogo ele entra no finalzinho. A Ucrânia ele é toda montada em cima do Dinamo de Kiev, né? Eu acho que assim, sei lá, mais de 50% dos jogadores estão do Dinamo de Kiev. Então, eu não sei se tem alguma rixa com o Shakhtar, mas ou se é porque realmente o time... Uma questão de entrosamento, talvez. O time já joga junto a temporada inteira, né? Então, de repente ele não encaixa tão bem assim. Eu queria ver ele jogar um pouquinho, porque acho que ele fez uma temporada muito boa. E merecia pisar na Euro ali pra gente. E até por característica, né? Um jogador mais agudo. Não sei. Então tá, então vamos só finalizando o assunto de quartas. Passa mais uma vez geralzão nos confrontos e aí você faz suas apostas. A gente já fez no decorrer aqui, mas a gente crava nossas apostas. Temos aí de um lado Suíça e Espanha, que vai enfrentar o vencedor enfrenta o vencedor de Bélgica e Itália. Suíça e Espanha, pra você passa Espanha. Passa Espanha. Pra mim também. Bélgica e Itália. Eu disse que eu não ia fazer aposta, né? Mas eu tenho que botar né? Eu vou botar a Bélgica, então. Só porque eu tô torcendo mais pra Bélgica do que pra Itália. Então tá, eu vou do contra, Eu sou da geração 90, assisti a final da Copa de 94, então não gosto da Itália. Ah, é? Tem um rancinho ali. Então tá bom, eu vou de Itália. Gostei da Itália na fase de grupos. Vou de Itália. República Tcheca e Dinamarca, o vencedor pega o vencedor de Ucrânia e Inglaterra. Em Ucrânia e Inglaterra a gente já apostou Já na colocou Inglaterra, né? Então vamos só no... De República Tcheca e Dinamarca, eu acho que pode ser um confronto bem equilibrado, mas eu vou apostar na Dinamarca. Vou de Dinamarca pela torcida. A gente foi igual. A gente foi diferente na Itália aqui. Basicamente, fomos nos mesmos. Aí depois eles vão zoar a gente nos comentários que tudo que a gente falou deu errado. O que vai acontecer é Itália e Bélgica vai dar um empate, vão anular o jogo, nenhum vai passar e os outros a gente vai errar os 3. Certeza, cara. Sempre acontece isso. E você tem destaque melhor jogador das oitavas? Tem alguns. Foi difícil escolher o melhor, né? Porque teve tanto jogador fazendo gol decisivo, gol bonito, gol de último minuto, passe lindo. Sabe o que me dificultou mais ainda? Que eu acho que teve muito jogador que foi bem individualmente, mas que ou foi eliminado, ou o próprio caso do Pogba, né? Que eu acho que eu daria pro Pogba o título de melhor da semana, porque jogou muito bem, pelo gol que fez, pela Euro que fez, né? Eu acho que seria assim, pra coroar. Mas, cara, seleção eliminada. Daria... É complicado. Muita gente fez 2 gols. Teve tanta gente também que fez 2 gols, né? Vai primeiro aí que eu ainda tô indeciso. Tá, então pra te dar o tempo de pensar, eu vou de Kasper Dolberg. Que quem não conhece é um atacante muito jovem da Dinamarca, que jogava no Ajax, passou pro, se não me engano, acho que ele tá no Nice. Não teve uma temporada muito boa no Nice, aliás, o Nice quase foi rebaixado. E o Dolberg, eu achava que ele... Tô batendo no microfone aqui, desculpa aí quem tá ouvindo, deve ter feito barulho. Eu achava que o Dolberg ia ser titular incontestável na Dinamarca, né? Inclusive, eu também faço fantasy do site da Euro e botei ele no fantasy 2 rodadas e ele não entrou jogou. Nem no segundo tempo. Quando eu tirei o cara faz 2 gols. Ah, você tirou ele? Tirei ele, e aí ele fez 2 gols. E eu gosto muito do futebol dele, acho ele acho que ele melhorou muito, porque no Ajax ele ainda era muito imaturo, muito verde, tinha, sei lá, 17 anos. Então, gostei de ver ele entrar como titular e fazer 2 gols. E acho que fez gol também no jogo anterior, se não me engano. Então, eu vou de Kasper Dolberg. Eu tô com uma carinha aqui porque eu acho que você não deveria dar pra ele, porque ele te prejudicou no Fantasy Game. Então, quem me prejudicou foi o técnico. Tá certo, não. Boa justificativa. Então, pode dar pra ele o título de melhor da semana. Cara, vou dar pro Zinchenko. Na sua linha de... eu acho que você foi num nome diferente. Vou dar para um nome diferente também. Pela partida que todo mundo meio que deixou ali em segundo plano, ele faz um gol importante, dá uma assistência no finalzinho do jogo, cruzamento bonito, pela redenção. Eu acho que os outros nomes que eu destacaria... O Zinchenko também terminou a temporada com o City meio que sendo culpado pelo gol do Chelsea ali, né? Porque foi um pouco falha dele. Então... legal. Vou dar um preminho de consolação pra ele. Muito provavelmente a Ucrânia não vai adiante aí na Euro. Mas eu acho que também porque os outros destaques que eu tinha não... Boa parte deles eram da França até, né? Eu acho que o Benzema numa partida muito boa. Poderia dar pro Sommer, escolher o Sommer, mas... Seferovic também, da Suíça, fez um jogaço. E faz 2 gols também, né? Importante. Apesar de eu achar que o Xhaka talvez tenha sido o melhor jogador nessa partida. Eu vou anular essa partida, não vou escolher ninguém dela, porque essa partida foi uma coisa à parte, né? Então pronto. Foi uma coisa assim, além do futebol, né? Exato. Então vou de Zinchenko. E de pior? Tu também tem bastante opção de pior, Tem né? bastante. Não, essa eu vou cravar, vou de Thomas Müller.
Esse é fácil. Essa eu vou de Thomas Müller. Tem alguns outros nomes, acho que já até sei o seu. Mas o Müller, porque se ele empata o jogo ali, eu apostaria até na Alemanha, caso empatasse naquele momento. E acho que você já pontuou muito bem todos os motivos que o Müller tinha pra fazer esse gol. Ele precisava ter feito esse gol. Não foi também uma partida boa, além do gol perdido. Ele perde bola fácil, erra passe. A própria Euro, ele não foi muito bem na Euro. Não foi. A gente esperava mais dele, então... Eu vou de Matthijs de Ligt. Prejudicou, né? Ele não jogou o primeiro jogo da Holanda porque ele estava meio machucado. Ele entrou no segundo jogo. Não fez, assim, não prejudicou na fase de grupos, mas também não fez nada de excepcional, assim. Achei que ele estava ainda tentando, talvez, se adaptar, não sei. Na média, esquema né? diferente do Frank de Boer, né? Mas, assim, aquela bola... Eu nem achei que foi muito na maldade, mas... Ele sabia o que estava fazendo. Eu achei que ele talvez não achasse que foi tomar um cartão vermelho. Eu também, inclusive, considero meio rígido esse cartão vermelho. Não só porque eu torço pela Holanda, porque não foi exatamente uma mão na bola. Eu acho que cabia assim. Uma interpretação. Mas ele, cabia uma interpretação, mas ele deu uma... Né, ele ia perder a corrida. Cara, eu achei infantil, caindo. sabia? Eu achei juvenil demais, cara. Pois é. E ele, apesar de ser jovem, tem muita experiência. É um cara muito seguro, né? Não é um Joga cara... na Juventus, fez semifinal de Champions com a Ajax. Era pra ter sabido melhor, né? Eu achei muito juvenil, E essa expulsão, na verdade, foi o que determinou o fim do jogo. Porque a Holanda ficou com -1, Frank de Boer não colocou outro defensor, colocou outro atacante. O que pra mim é... diria que estranho. Eu também posso fazer um episódio inteiro só falando mal do Frank de Boer. Então... Posso te interromper? Por favor. Aproveitar que eu tô aqui em público pra falar mal de Marcelo Cabo. Eu sei que não é o foco, mas eu venho aqui falar de Vasco às vezes, sabe, Joana? Porque eu acho que é um espaço que eu tenho pra ter um contato direto com as pessoas que, assim como eu, são vascaínas e sofrem. E aí o Marcelo Cabo me escala. Não sei se você tá sabendo o que aconteceu ontem na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu tô mudando de assunto total, né? Desculpa. Mas o Marcelo Cabo me escala o Bruno Gomes, jogador promissor, jovem, né? Volante ali, brigador. E o Bruno Gomes me faz o favor de cometer uma falta aos 2 minutos de jogo, tomar um cartão amarelo, e de cometer uma segunda falta aos 5 minutos de jogo e tomar outro cartão amarelo e ser expulso com 5 minutos de jogo, cara. Não dá. Então, assim... Me lembrou aquele, na final da Copa do Brasil contra o Flamengo... Valdir Papel. Valdir Papel. Que Não papelão, pode tomar um cartão daquele numa final, em 5 minutos. Cara... Então, assim, eu fugi totalmente do assunto, mas é porque eu ainda tô com a raiva de ontem guardada. Pois é, Foi e eu uma tô com a situação... raiva do Frank de Boer, então pronto. tá tudo certo. Tá, a gente fica no... Pior da semana, Bruno Gomes. Mudei. Afinal de contas, é Brasil com Zene, então a gente fala de Brasil também. Cara, que absurdo. Não, fugi do roteiro, desculpa. A produção vai me dar bronca. Não tem problema, mas a gente volta pro roteiro e volta pro mercado, né? Porque senão a gente termina o episódio aqui e tem bastante coisa rolando já no mercado. O que é o seu destaque para mercado de transferências? Meu destaque pro mercado de transferências vai ser técnicos na Inglaterra. Vamos lá. Ontem fecharam 2 técnicos em clubes grandes da Inglaterra, que foi Rafa Benítez, que já ganhou Champions League com o Liverpool, com o grande rival Everton. E, na verdade, o Rafa Benítez, se não me engano, desde aquele Liverpool não faz bons trabalhos. Então, é uma certa aposta arriscada do Everton. E o Nuno Espírito Santo, que fez, assim, 2 temporadas excelentes com o Wolverhampton e que muito bom técnico, na verdade um dos destaques, vamos dizer assim, dessa geração portuguesa. Ele é um técnico de destaque, que eu achei inclusive que talvez quando o Fernando Santos sair, é uma boa opção. Poderia assumir ali. Assumindo o Tottenham, que diz a mídia inglesa, acho que não me engano, acho que é o 10º técnico ou 9º técnico que o Tottenham procura, porque todo mundo diz não. Eu diria também. Mas, assumindo o Tottenham, acho que a gente pode até esperar, de repente, os jogadores portugueses chegando, porque ele fez isso no Wolverhampton, chegou a ter 11 portugueses no Wolverhampton. Panela. Panela. Acho que é uma excelente aposta, porque eu acho ele muito bom técnico, mas assim, o Tottenham tem muita pressão, né? Porque o Tottenham não ganha um título há 178 anos. Então, se não for bem, vai dançar. E aí eu acho ruim, porque... O trabalho dele no Wolverhampton foi um pouquinho mais de médio prazo. E eu acho que ali tinha paciência. Não sei se é a palavra, mas tinha uma certa paciência com o trabalho. Eu acho que no Tottenham, se não tiver resultado num espaço de tempo menor, a cobrança vai ser muito maior, né? Sim. Mas aí já começa a Premier League com um gostinho a mais, assim, um tempero a mais pra gente ver como é que esses técnicos vão se sair. Isso aí. Mas tem jogador também, né? Tem muita gente sem contrato, né, Joana? Acho que
A gente tá hoje dia 1º de julho, então assim, Tem uma virou galera no dia desempregada. 30 uma galera desempregada aí. Tem uma galera de peso desempregada. Uma galera de peso. Que Aliás, de repente é bom lá pra salvar o Vasco, hein? cara, eu fiquei sabendo que o Messi tá... Ele não fechou ainda, porque o Barcelona já ofereceu a renovação, mas parece que o Alexandre Pássaro, diretor de futebol do Vasco, deu um balão no Barcelona e aí parece que o Messi vem pra jogar por 3 temporadas. E de repente um tal de Sérgio Ramos Também, melhorando especulado, a defesa ali, especulado. né? Pode Pra ser. fazer dupla com o Castan, né? É claro que destaque continuaria sendo o Castan, mas o Sérgio Ramos ia compor bem. Pois é, não, tem, além de Sérgio Ramos e de Messi, que, bom, Messi é meio que a gente já sabe Messi pra onde é que vai, vai, Sérgio Ramos ainda tá indefinido, Boateng também tá sem contrato. Esse aí um pouco indefinido também, né? A gente Indefinido não sabe também. direito se... Já não vem no seu melhor, né, então... E também já pro final da carreira ali, eu acho que o Boateng já tá nos 30. O irmão dele fechou com o Hertha Berlim, Verdade. Kevin Prince fechou com o Hertha Berlim, time que ele foi revelado, não acho exatamente uma boa contratação, mas o Hertha também, né, não anda muito bem das pernas. Vamos ver o então... que dá. Mas a maior contratação, ou pelo menos não está oficializada, de repente quando esse podcast for pro ar já está oficializado, mas está todo mundo dando como certa a maior contratação até o momento desse mercado, Jadon Sancho, no United. Manchester United. Essa aí, todo episódio do Brasil com Z, nos últimos 2 meses a gente fala disso, porque é uma negociação que vem se arrastando tem mais de um ano, na verdade. Né? Na última janela de transferências já tinha um rumor forte aí do Sancho no United. Parece que finalmente fechou, só falta assinar ali entre 80 e 90 milhões de euros. Acho que agora ele vai ficar feliz, né? Porque eu acho que a temporada passada ele começou meio mal porque a negociação não tinha ido pra frente. O início da temporada dele foi muito ruim. Depois ele melhorou. Eu até não sei por que ele não vem jogando a Euro. Não joga na Euro, né, Porque eu teria colocado ele no lugar de vários outros jogadores ali, pelo menos no segundo tempo, pro cara de repente decidir. Bom, Inglaterra e Escócia 0-0 modorrento. E não colocam o Sancho pra jogar. Todo mundo se perguntando, essa aí é um mistério realmente. E aí assim, vou passar, Joana, a gente tá ficando meio sem tempo também, eu vou passar geralzão por algumas que não são de tanto destaque assim, vou passar na manchete e a gente fica por isso mesmo. O PSG parece que finalmente acertando com o Hakimi da Inter, né, lateral direito. Boa contratação. Boa contratação. Caro, né? Caro, né? 70 milha. Eu ainda não entendo por que o Real Madrid abriu mão desse cara. Abriu mão, pois é. Ele pouco temporada... jogou pelo Real Madrid, né? E nessa última temporada o Real Madrid não teve lateral direito, né? Porque eles ficaram no departamento médico a temporada inteira, então... Mas parece que falta só assinar. Pode ser também que quando a gente tá gravando aqui de manhã, hoje, quinta-feira, pode ser que quando a gente lance já tenha assinado. Tem brasileiro também no mercado. Tem brasileiro. Né? Renato Augusto, falamos dele aqui eu mencionei o lance do Renato Augusto na Copa. O contrato dele vai até o fim do ano, né? Tá um problema lá com o time dele, alguns meses sem receber, né? Tá num litígio lá. Mas a partir de agora ele já pode assinar um pré-contrato, também pode ser que rompa lá o contrato justamente por conta desses problemas. E o Flamengo já anunciou que tá de olho, parece que é prioridade aí. Seria legal ver ele de volta no futebol brasileiro. Ainda mais do Flamengo, onde ele foi revelado. Você gostaria, eu não gostaria tanto. Eu não ia ficar tão feliz não, mas... Eu não reclamo não. Tá bom. Locatelli também falamos dele, falei que ele tava aí... Depois dessa Euro ele vai pra um time melhor, né? Vai se valorizar. Fez uma temporada muito boa, né, pelo Sassuolo, mas parece que o Arsenal tá investindo pesado ali, quer levar o Locatelli. Boa contratação. Também acho que vem jogando bem a Euro, é um bom valor. Roma investindo no Xhaka, mais um que... Engraçado, né, cara? Não tem como, a competição continental, o cara que se destaca... Muitas vezes uma aposta completamente errada, né? Porque cara é um jogador de tiro curto, né? É um cara de uma competição, né? Que é uma competição de 7 jogos, às vezes menos, e aí às vezes o cara comprado por 50 milhões e nunca mais faz nada. A gente viu, por exemplo, Hélder Postiga se destacar na Euro em 2004 e depois foi pro Chelsea, sim, né? Nunca mais jogou futebol. Cara, o próprio Pogba, né, que a gente falou aqui o episódio todo, não que não mereça o destaque, mas... quando joga pela seleção joga muito e aí de repente enfim, o Arsenal que envolvido nessa negociação do Locatelli, né, fazendo a oferta pelo Locatelli, pode perder o Xhaka. A Roma tá investindo, o Arsenal pelo jeito, pelo que tudo indica, recusou uma primeira proposta, mas ainda tá disposto a negociar. E mais um brasileiro, vou deixar pra você essa aí. Rodrigo Muniz,
que vem fazendo um bom campeonato brasileiro, fez né? recentemente, Fez um golaço, se destacou bastante no Flamengo aí nos últimos jogos. O Flamengo, né, desfalcado, então fica mais fácil para ele. E pode vir pro Atlético de Madrid. Tinha já uma proposta do Genk, né, se eu não me engano. Parece que até em termos de valores era a mesma coisa ali. Eu acho que ainda é um jogador jovem, né? Ainda podia amadurecer um pouquinho mais no futebol brasileiro, mas, bom... Dá pra vender mais caro, na verdade. Dá pra vender mais caro. Essa proposta de, 5 milhões de euros. Cara, dá pra segurar ali mais um aninho, 2 aninhos. Mas é o campeão espanhol, né? Então, assim, ele vai dizer sim na hora, se eu acho que dele. por ele, eu iria. Eu acho também. que por ele... Não... Tá, ainda mais um jogar com o Suárez. Pois é. Isso aí. Então... Eu fico até no banco vendo o Suárez jogar, tô feliz da vida. Dá pra aprender bem ali. A resenha no vestiário também. Mas deu uma aquecida no mercado, né? Melhorou, Essa semana né? foi boa. Vamos ver. Semana que vem, a Euro também chegando mais ao final, voltamos pra ver se teremos novidades de mercado também. Pois é. Então tá, caramba, a gente falou muito, cara. Pois é, eu ainda continuava falando aqui mais uma hora. Mas o negócio, eu não sei o que acontece. Quando Euro, fase de grupos. Cheguei aqui e falei, não vai ter muito assunto, porque só tem Euro. Aí ficamos aqui 1 hora falando. Aí agora Euro só vamos falar de oitavas e quartas, né? Tem muito menos seleção e tal. Ficamos aí mais 1 hora falando. No episódio das semis a gente fica 1h30. Então tá bom. Vamos ver se a galera vai querer acompanhar a gente aí. A gente fala muito, mas tá bom. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.